Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online para o sétimo ano. Corre lá, pega a sua apostila do quarto bimestre. Já vamos falar sobre ela, mas aqueles avisos rápidos. Hoje chegamos à última aula de revisão de conteúdos anuais. Lembrando que esses conteúdos são conteúdos relevantes, são conteúdos importantes para a próxima série que você vai cursar. É importante que você tenha bem claro esses conteúdos, porque, como eu já falei, eles são relevantes pelo fato de serem pré-requisitos lá. Alguns conhecimentos desse ano você vai utilizar no próximo ano, como começo lá do próximo ano. Se você não tiver bem claro esses conteúdos, você já vai iniciar lá o próximo ano, a próxima série, com dificuldades. Então, vamos lá. Pega a sua apostila. Se você não fez as produções acadêmicas das aulas anteriores, faça, é importante para o seu aprendizado e estudo, não apenas para entregá-la para o professor Diego como uma tarefa de casa, nada disso, mas sim pela relevância desses conteúdos que estão sendo tratados nessas 4 revisões lá, do primeiro, do segundo, do terceiro e agora do quarto bimestre, para a sua próxima série de estudo, certo? Então, começamos lá a nossa aula do quarto bimestre, dentro daquela analogia, dentro daquela brincadeirinha lá do De Volta para o Futuro. Então pega lá a questão da viagem do tempo dentro do seu DeLorean, que é imaginário. Pega o controlezinho aí do DeLorean para voltar no tempo, mas pega a sua apostila. Porque lá existe o conteúdo que foi estudado. Tenta antes de folhar a apostila, lembrar, será que o que eu estudei lá no sétimo ano, no quarto bimestre, de importante? E a nossa apostila, ela fala sobre o futsal. Você no sexto ano aprendeu sobre as vertentes dos esportes, o que influencia as regras dos esportes. Lá você falou sobre um pouquinho de futebol de campo, que era a FIFA que organizava. E agora, no sétimo ano, você já vê o futsal, que também é organizado pela FIFA. No sexto ano, você viu que a FIFA existia lá, que existiu o futebol e que do futebol existiam várias vertentes. Futebol de areia, o futevôlei e, no caso, o futsal também. Dentro desse bimestre, dentro da atividade avaliativa até do quarto bimestre, é bom dizer isso, teve uma pergunta sobre o histórico. Então, se a gente vai falar de um esporte, eu preciso compreender de onde ele surgiu. Então eu estudo futsal é porque o professor Diego que ele gosta de futsal, ele é do futebol, ele usa as camisas de time, então é por isso. Não, existe um contexto. E qual era o contexto a ser estudado do histórico do futsal? Para a gente poder correlacionar bem aí, a nossa pergunta da atividade avaliativa era assim, eu posso afirmar que o futsal ele é um esporte genuinamente brasileiro? Questão do histórico. Professor, tem na apostila que ele é do Brasil, mas será que ele é genuinamente brasileiro? Eu falei que você tinha que guardar a história completa. E lá na nossa página 5, tem a questão que é uma dúvida. Não é genuinamente brasileiro, porque tem uma dúvida. Qual é a dúvida? Que na década de 30, lá na Associação Cristã de Moços, você já ouviu falar muito disso, Associação Cristã de Moços, o professor Diego sempre frisa, porque você ouve falar Associação Cristã de Moços e não tem as moças no meio, vamos entender assim. Porque nessa época lá era restrito a atividade física, as mulheres não faziam atividades físicas, certo? Lá em Montevidéu, no Uruguai, foi criado algo parecido com o futsal. Já na década de 40, daí na Associação Cristã de Moços de São Paulo, também tem essa questão aí que foi criado no Brasil. Mas sendo as duas vertentes, ou no Uruguai ou no Brasil, o importante saber é que era o futebol que saiu lá dos campos que eram muito grandes, não tinha como ter aqui no Uruguai ou no Brasil muitos campos daquele de futebol de 11, tiveram a brilhante ideia de trazer o mesmo esporte, só que agora para jogar dentro dos ginásios ou, na verdade, dentro dos salões, que eram os salões de baile. E assim o futsal foi criado. Lembrando
Não é genuinamente brasileiro, não se sabe se foi. Qual das vertentes é a verdadeira, se iniciou lá no Uruguai ou aqui no Brasil. Então eu não posso afirmar que ele é genuinamente brasileiro. Tudo bem? Tenho que saber que existem essas duas vertentes do histórico do futsal. Mais para frente no futsal, você começou a entender que é um esporte de invasão, e que ele possui regras. Regras como número da equipe, número de jogadores da equipe. Eu preciso saber que, diferente do futebol de campo, que eram 11, no futsal se jogam 5 jogadores. Que no futsal, no futebol de campo, eu bato o tiro de meta com o pé. No futsal, o arremesso de meta, como o próprio nome diz lá, o tiro de meta, o arremesso de meta, ele é feito com as mãos pelo goleiro. Então as regras são diferentes. Eu não podia responder as perguntas relacionadas a futsal de acordo com o futsal de campo, porque com certeza, ou a maioria das respostas estariam erradas ou incorretas aí, para não traumatizar você eu falando errado, certo? É importante você saber, então, que todo o esporte ele possui regras. E regras são diferentes de fundamentos. Seja no basquete, seja no handebol, seja no futebol, no futsal. Então, quais são as regras? Ou quais são as regras? Lateral é uma regra. O gol é uma regra. Eu não chuto a bola no gol, eu chuto a bola lá entre as traves. E se ela passa a linha entre as traves, isso é denominado gol. Eu chuto a bola na meta lá, certo? O ato da bola passar a linha entre as traves, que é denominado gol, que é uma das regras. Não só o objetivo, mas é uma das regras do futsal, do futebol, do handebol. É essa questão de assinalar o gol. Sabendo disso, eu não posso confundir fundamentos com regras. Professor, mas é tudo igual, é tudo regra. Fundamento também é regra. Não, eu vou te mostrar. Talvez se você ainda não conseguiu compreender que não é a mesma coisa. Um dos fundamentos do futsal é o passe. Por exemplo, a gente já vai rever aqui os fundamentos. Eu não sou obrigado a passar a bola. Professor, mas como não? Não, eu não sou obrigado a passar a bola. Então eu faço um arremesso de meta ali pro meu zagueiro, ou na verdade o fixo, e esse fixo chuta direto pro gol. Vai ser gol? Vai. Então quer dizer que não existe a regra de passar a bola. Não existe a regra de chutar. Se eu quiser ficar só passando a bola sem fazer o gol, eu faço. Então, fundamento não tem nada a ver com regra. O fundamento tem a ver com como efetuar as regras. Então, dentro dos fundamentos, eu efetuo as regras. Por exemplo, eu posso pegar a bola com a mão? Isso é uma regra. Não posso. Mas eu posso passar a bola entre os meus jogadores para chegar mais próximo do gol? Posso. É obrigatório passar a bola entre os meus jogadores? Não, eu posso com um jogador sair correndo lá, driblando todo mundo e fazer o gol. Certo? Não confunda fundamento com regra. Isso vale para todos os esportes. Por quê? Quais são os fundamentos do futsal lá que a nossa apostila descrevia? A condução de bola, que é o ato de conduzir a bola. A questão, isso está lá na página 6, a partir da página 6, do passe e domínio de bola. Então eu conduzo a bola, eu posso passar a bola, eu devo dominar a bola. Se a bola vem para mim, eu não posso segurar com a mão, então não é recepção. Eu domino a bola. E o chute. No entanto, qual é a dificuldade quando a gente fala em fundamentos? Quando eu vou descrever um fundamento, olá, cite um tipo de fundamento, por exemplo, aí. Daí eu descrevo o passe do futebol. Daí na atividade avaliativa eu falo assim, que no futebol eu passo a bola com o pé. Daí a outra pergunta é assim, como eu faço o chute, como eu executo, o próprio nome diz, como eu efetuo um chute. Daí o que você escreve? Com o pé. E você vai dizer, não, professor, mas está certo, isso aí está certo. E se na nossa pergunta estivesse, como eu faço um chute, como eu faço um passe, ou no caso ali para ficar correto, como eu efetuo um passe, eu não estou perguntando o que é um passe, que é a comunicação entre as equipes, é com o pé, eu não estou perguntando disso.
Eu estou perguntando como eu efetuo, como eu faço, como eu executo um passe. E ali embaixo você já tem um pontinho, que é a execução, que na verdade você tinha que estudar os 4 tipos lá de fundamento e guardar que cada fundamento desse existiam esses aspectos, a execução, a distância e a trajetória. No caso do passe que eu falei, ele possui os 3 aspectos. Como assim, professor? Sim, eu tenho que dizer, é com o pé? Que bom, eu sei que o futebol eu jogo com o pé, ou o futsal eu jogo com o pé, que bom. Só que o próprio nome diz já, então isso não é uma explicação que é com o pé, porque o próprio nome diz. Fute é fute de pé, pé na bola, futebol, pé na bola, futebol de salão. Por que salão? Porque eram nos salões de baile. O que é execução? Então é com o pé, mas como com o pé? Com o solado, com a parte interna, com a parte externa, com o dorso, certo? Eu tinha que descrever isso. Com qual parte? Distância. Como pode ser a distância? Pode ser curta, média, pode ser longa. O passo ele pode ser de várias formas. Então, eu escrever com o pé, eu não descrevi o fundamento. E a trajetória, como pode ser essa trajetória? Ela pode ser rasteira, ela pode ser média altura, ela pode ser parabólica, pode ser na altura mais alta. Olhe quanta coisa eu tinha de um fundamento, mas se eu não compreender isso, eu continuo respondendo respostas sem argumentação e que não possuem concordância com o enunciado de algumas questões. Por exemplo, como eu efetuo um passe. Você escrever com o pé, parabéns, só que é o nome do próprio esporte, que é com o pé. Como eu efetuo o passe, então? Com a parte interna do pé, a curta distância e rasteiro. Olha, eu descrevi um passe com os 3 aspectos. Claro que eu tinha que ver quais são os aspectos de cada um dos fundamentos. Por exemplo, a condução de bola, ela tem uma trajetória, ela pode ser retilínea ou sinuosa, que é o que você falava que, tô driblando, certo? Eu precisava entender ou compreender bem isso, porque todos os esportes, quando a gente fala dos fundamentos em específico, eles são descritos o como fazer. Como fazer esse fundamento para obedecer às regras para conseguir o objetivo maior lá, que é vencer a partida. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido bem. Guarda bem essa questão de execução, distância e trajetória. Que fundamento não é a mesma coisa do que regra. Você não pode ter essa confusão mais se você ainda está com ela. Lembra lá do histórico também do futsal. É importante saber que tem essa briguinha assim entre Uruguai e Brasil. Findamos as nossas revisões. Se Deus quiser, nos vemos no próximo ano. Fique com Deus e até lá. Abraço.